Olá galera, já estamos de volta para mais um vídeo do nosso canal Antenados na História. Eu sou o professor Carlos, professor de História aqui deste canal. E vamos para mais uma videoaula e hoje falando sobre a introdução aos estudos históricos. Falamos em introdução aos estudos históricos, não podemos deixar de fazer essa pergunta, né? O que é história? Existem diferentes definições para o termo, para o conceito, né, de o que é a história. Entre elas aqui estão, ó, a história é uma ciência que estuda o homem no tempo. Outra aqui, a história é uma ciência que busca fornecer explicações sobre as origens das sociedades humanas do presente e do passado e sobre as transformações pelas quais essa sociedade passaram ao longo do tempo. Temos uma outra aqui, que a história é uma ciência que busca conhecer o presente e o passado da humanidade. Temos também que a história é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo. A história analisa os processos históricos como personagens, fatos, para poder compreender um determinado período histórico, cultural ou civilizatório, né, da civilização. Aqui é importante porque falou em cultura, né, que a história ela estuda a cultura, estuda civilizações, desde o surgimento dos primeiros homens, né, nos tempos das cavernas, no tempo do nomadismo, quando os seres humanos andavam de canto em canto em busca de alimentos, né? E durante essas caminhadas eles deixaram vários vestígios, né, como as pinturas nas cavernas, como ponta de lança, que eram o utensílio de caça, o utensílio também doméstico que eles utilizavam ali no seu dia a dia, né? Lascavam a pedra para fazer lâminas, e cortar suas carnes. Houve ali o surgimento das primeiras fogueiras, né, com a descoberta, entre aspas, ali, do fogo, a utilização do fogo na história da humanidade, que foi tão importante até os dias atuais. E quando o homem passou a ser sedentário, quando o homem começou a fixar-se em um lugar só, né, deixou também vários vestígios, certo? Ali resto de moradias, utensílios domésticos como vasos de cerâmica, vasos de barro, e também o surgimento das primeiras escritas ele feitas em tabletes de barro. Então foram vários e vários vestígios que os seres humanos deixaram ao longo do tempo. E a história ela estuda exatamente isso. A partir de fontes históricas, que são esses vestígios, o ser humano consegue identificar a época e o local e aproximar o tempo que essas pessoas viveram e como que elas viveram, né? Por isso que é importante estudar a história, para compreender como é que viviam nossos antepassados. Mas a história ela não está sozinha. Existem outras áreas do conhecimento que estuda a história, contar e a narrar os fatos, né? Temos aí a antropologia, temos a arqueologia, temos a sociologia, a geografia, a matemática, várias áreas do conhecimento ajudam a história a narrar o fato, a contar a história. E a história ela não está isolada, ela faz parte de um todo, né? O objetivo é estudar o ser humano e a sua vida ao longo do tempo. E tem uma diferença, né, quando contamos a história real e o mito. E temos aí duas imagens, né, de deuses da mitologia grega, né, que não tem vestígio de comprovação científica que esses deuses, esses semideuses, esses seres realmente existiam, né? É por isso que chamamos eles de figuras mitológicas, né, seres mitológicos. As narrativas míticas não se preocupam em contar e comprovar os acontecimentos reais. Já a história é diferente. A história, ao contrário, ela procura explicar os acontecimentos por meio de vestígios deixados por aqueles que participaram ou testemunharam os fatos. É uma diferença entre a história e o mito. Eu passei isso em sala de aula para os alunos, né, do sexto ano, e foi muito interessante porque eles escreveram um mito, né, da cabecinha deles, e depois pedi para que eles escrevessem uma história real que aconteceu na vida deles. Fizemos uma comparação entre a história e o mito, ficou um negócio bem bacana, bem legal, e eles com certeza conseguiram compreender essa diferença entre história e mito. Espero que vocês tenham compreendido a nossa videoaula de hoje, né, falando sobre a introdução aos estudos históricos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha e acionar o sininho ali para receber as notificações, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.